frio. Eu diria que está bem mais frio do que você aí, né? Mas eu preferia estar no calor. Eu detesto frio, mas tá tudo certo. Preferia estar sem blazer. Preferimos estar na praia, né? Mas Na enquanto isso, praia. vamos aproveitando o tributário, que é o que há de melhor para esse momento, né? Perfeito. Então, Letícia, eu chamei para a gente ter esse bate-papo, uma troca, uma conversa bem curtinha, para a gente falar um pouquinho sobre a reforma e como que o profissional da medicina vai estar sendo afetado nesse período. É uma troca, né, uma conversa, vai ficar aqui gravado. Muitos profissionais até falaram comigo, Antônio, esse horário às vezes eu vou estar em cirurgia, mas vai ficar gravado, não vai? Quero trocar essa bola. Às vezes os colegas também falam, olha, não sabia nem que você trabalhava nessa parte de clínicas. Então eu reservei um tempinho, vou deixar anotado e gravado para que os colegas que são médicos, têm clínica, trabalham com a área, inclusive um abraço, um grande amigo meu que disse que vai assistir à noite, tem uma clínica em Aldeia, o que estaria assistindo no final do dia, para a gente trocar essa ideia sobre alguns pontos, até receber algumas perguntas no meu direct, e eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso e também você contribuísse com a sua visão sobre a reforma, o que você acha, como que você entende que pode estar eventualmente tendo aí uma repercussão financeira que vai ser necessário ter um controle maior por parte da contabilidade financeiro interno. Então, a primeira dúvida que eu recebi aqui no meu Instagram foi o que seria em si o serviço de equiparação hospitalar, porque muitas vezes se é comentado sobre o tema, inclusive a gente faz lá no escritório, a gente faz em parceria, mas é sempre importante a gente falar de forma clara do benefício do que seria. Então, melhor do que ninguém do que você. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, quanto à reforma que você mencionou, as clínicas têm que estar muito alertas e os médicos também, porque assim como todos os demais contribuintes do Brasil, todos nós, inclusive os médicos e as clínicas, vão sofrer um grande impacto com o aumento da carga tributária. Isso é fato. Mesmo para os médicos, para as clínicas, que a legislação da reforma trouxe um benefício de redução de 60% da alíquota, mesmo com isso eles vão ser atingidos. Então, quando a gente fala hoje de equiparação de serviços hospitalares, ela ainda é uma das vias que a gente consegue reduzir a carga tributária e, com isso, eu consigo diminuir o impacto do aumento da carga que virá com a reforma tributária. O que é essa equiparação? Existem muitos mitos e verdades e as pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças, quando, na verdade, os médicos já poderiam estar aproveitando. Muitos médicos que vão nos assistir aqui clínicas, com certeza não fazem equiparação ainda e estão botando dinheiro fora. Por quê? O que é equiparação de serviços hospitalares? É uma lei de 95, ou seja, tem muita gente que ainda não tem conhecimento, tem gente que tem medo, se cria uma atmosfera de medo que não existe. Então, é um benefício fiscal de redução de carga tributária dado por lei, então não é mágica, tá? A lei concedeu desde que essa clínica se encaixe efetivamente nesses benefícios fiscais. É um posicionamento pacificado hoje na jurisprudência. O STJ já pacificou esse direito desde 2009. Então, tem muita gente dizendo assim, existe uma novidade aí. Novidade nenhuma. 95 a lei, 2009 pacificado e hoje a jurisprudência toda dos tribunais extremamente favoráveis às clínicas com essa redução. Portanto, é um benefício dado por lei, não é uma invenção, e ele pode trazer uma redução de até 70% na carga tributária. Então, assim, a média que eu tenho visto, 50, 55, 52. Quanto maior o faturamento da clínica, maior é a redução e a concessão do benefício. Bacana. E tem sido até uma novidade que até muitas clínicas de odonto têm até conversado. Foi uma novidade agora que o pessoal comentou, teve o julgamento, certo, com relação à equiparação, que existe o rol realmente taxativo, né, de algumas clínicas que podem ter esse benefício, né, falando aqui sobre primeiro sobre clínicas médicas, Uhum. e a odontologia, né, os dentistas tiveram esse benefício agora. Se você puder comentar um pouquinho, até sua opinião também. Ó, os dentistas se encaixam na lei tanto quanto os médicos, tá? A questão é que a Receita Federal vinha restringindo e dizendo que eles não tinham direito. Eles falavam assim, ó, dentistas e clínicas só têm direito à equiparação referente aos procedimentos cirúrgicos. É uma solução de consulta da Receita, o que é totalmente absurdo, porque a lei não falou isso. Quando a Perfeito. lei fala em equiparação de serviços hospitalares, é todo procedimento médico e odontológico que traga saúde ao seu paciente. Pronto, é isso. Então, um dentista que faz procedimentos cirúrgicos e todos os demais procedimentos que tragam saúde ao seu paciente, porque saúde bucal é saúde, ele também tem direito à equiparação. Então, ainda que a Receita entenda assim,
pacificou-se, a jurisprudência hoje também entende que os dentistas têm direito ao mesmo benefício. Perfeito. E em si, é verdade que apenas hospitais poderiam ter esse benefício? Não. Então não, já é Adoro essa uma. pergunta. Adoro. Isso é um grande mito, tá? Os médicos me falam assim, mas eu não sou um hospital, eu não tenho um hospital, eu não faço atividades hospitalares. Mito, tá? Ainda que a gente fale equiparação de serviços hospitalares, não preciso fazer atividades hospitalares. Eu não preciso ter leito hospitalar ou ter um hospital. Eu posso ter a minha própria clínica, onde eu presto serviço, e aí que vem. O que é o serviço equiparável? Todo serviço que traga saúde ao paciente. Ou seja, na grande maioria, quase todos os serviços trazem saúde ao paciente. Então, a única coisa que dos meus procedimentos cirúrgicos, exames complementares, né? Sejam exames de imagem, sejam exames de laboratoriais, os procedimentos feitos dentro do consultório, dentro da clínica, com exceção de consulta médica. Consulta médica eu vou pagar sobre o valor exatamente. Então, o STJ, nesse sentido, eliminou. Agora, todos os demais procedimentos que tragam saúde ao paciente, eu posso trazer a redução da carga tributária. Perfeito. E, eventualmente, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta que eu recebi. Na prática, a questão da economia tributária com relação ao enquadramento para uma clínica, qual seria a economia? Olha, hoje eu estou no Simples Nacional e aí, para eu poder ter esse benefício, doutor, eu vou ter que ir para o presumido ou, eventualmente, para o real. No caso, qual vai ser o benefício para mim? Se você puder explicar assim, de forma geral, para que, Olha eventualmente, só. algum médico que venha assistir aqui a gravação entenda. Tá. Essas clínicas menores, né, com faturamento um pouco menor, que vão aí até 45 mil, 40 mil, normalmente elas estão no Simples Nacional, porque realmente é o regime tributário mais benéfico, ou seja, mais barato. É quando o médico paga menos tributos. Quando ele passa dos 45 mil, vai indo para casa dos 50, faturamento mensal, ele começa a pagar o Simples Nacional mais caro. Então, primeiro, é uma grande ilusão dizer que toda a clínica médica que está no Simples Nacional é o melhor regime tributário. Quem define isso são os números. Não existe o que eu acho, o que você acha, o que o contador acha. A gente faz uma comparação, a gente faz uma simulação que demonstra até quando vale a pena essa clínica se manter no Simples Nacional ou quando vale a pena ela migrar para o lucro presumido. Quando ela migra para o lucro presumido, aí ela pode pedir a equiparação. Por quê? Um Perfeito. dos requisitos para a gente conseguir a equiparação é estar no lucro presumido. Portanto, clínicas que estão no Simples Nacional e já estão faturando acima de 45 mil, que prestem serviços, né, que tragam saúde ao paciente, elas muito provavelmente já valeria a pena ir para o lucro presumido para pagar menos tributos e a gente consegue aí a equiparação de serviços hospitalares, com a redução ainda maior da carga tributária. Portanto, se eu estou no Simples Nacional, eu posso fazer equiparação? Como simples, não. Mas a gente consegue alterar o regime tributário para lucro presumido e automaticamente fazer as adaptações necessárias para que ele Perfeito. possa ter economia. E tem um detalhe: com essa questão da reforma tributária, os hospitais estão obrigando, na grande maioria dessas clínicas menores, que são prestadores de serviços em hospital, que estão no Simples Nacional hoje, eles estão obrigando a esses médicos a se tornarem lucro presumido. Por quê? Com a reforma tributária, esses hospitais vão querer tomar crédito. O que, que é isso? Eles, para poderem pagar os seus próprios tributos, eles querem aproveitar os tributos que eles tiveram, né, que pagar aos seus prestadores de serviço. E esse médico que está no Simples Nacional, dependendo, não dá crédito para o hospital. Então, na grande maioria, vai acontecer que mesmo dos faturamentos abaixo de 45 mil, que seria melhor ficar no Simples, vão ser obrigados a ir para o lucro presumido. E daí é muito importante que procure equiparação para ficar no lucro presumido e pagando menos pela equiparação de serviços hospitalares. Então, de forma naturalmente, a tendência aí para os médicos é realmente ir para o presumido, até por uma questão de, muitas vezes, o hospital não querer trabalhar com ele mais, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Vai ter uma pressão. São Paulo, isso já está acontecendo direto. E tudo começa por São Paulo. Então, muito provavelmente, essa pressão que começou em São Paulo vai acabar se estendendo para os demais estados do Brasil. Como naturalmente nos outros temas é. Mas É, puxando um pouquinho, Leti, sobre a questão dos médicos em si. Não é de hoje que a gente sabe que médico que tem vínculo, né, que presta serviço a mais de um hospital ou local, ele tem aí, normalmente, que ele não avisa, e normalmente não tem um contador para fazer isso, ele tem uma tributação indevida. Essa incidência de tributação indevida que é possível recuperar. Isso aí já é um tema que, de fato, o médico é muito importante saber isso, porque às vezes tem aí 40 mil, 50 mil para recuperar dos últimos 5 anos atualizado, sem necessidade de ajuizamento.
Mas isso aí, além de ser uma situação que a gente já conhece, eu queria falar sobre a reforma em si. Qual a novidade que o médico precisa se ater com relação ao IBS, CBS, que na sua visão é importantíssimo que ele tenha um profissional do lado? Esse médico, seja ele pessoa física ou seja pessoa jurídica, a reforma vai atingir ele de qualquer forma. Mesmo médico pessoa física. Tem gente que está achando assim, eu não tenho CNPJ, então isso não é para mim. Não, isso é para você também. Se você é médico, não tem CNPJ, presta serviço em diversos hospitais, essa nova tributação vai ser para você também. A partir de 2027 até 2033, médicos e clínicas médicas vão pagar dois regimes tributários. E é isso que vai aumentar a carga tributária. Então, hoje, você médico, você clínica, já tem uma tributação pesadíssima e Sim. você até 2033 você vai ter esses dois pagamentos a serem feitos. Então, hoje, quando a gente fala de planejamento tributário, é você olhar para o que você está pagando hoje, entender se isso é o mais barato ou mais caro. Então, primeiro, entenda se o regime tributário que você está hoje, presumido ou simples nacional, qual que é o melhor, e faça um paralelo, um cálculo matemático, e por isso que é necessário esse consultor tributário, né? Ah, mas já Perfeito, tem contador. Não, tudo bem, mas a perfeito. interpretação da lei, ela não é feita só por você ler, ela tem que ser interpretada. E é aí que entra o papel do consultor tributário nesse momento. Ou seja, você vê os números, entender despesas, receitas, onde ele presta, quais são os prestadores de serviço para onde ele presta, e daí entender qual vai ser o impacto a partir de janeiro de 2027, porque a partir de janeiro de 2027 já existe o aumento da carga tributária, porque o IBS, CBS, que é o novo tributo, ele vai começar a pagar a partir de janeiro. Então, é essencial que hoje se faça esse planejamento para que eu chegue em 2027, que vai ter o aumento da carga tributária, mas que eu já economize agora. E aí que entra a equiparação. Se hoje eu faço a equiparação de serviços hospitalares, eu passo a economizar, consigo fazer caixa, ou seja, eu melhoro o meu caixa financeiro, faço uma reserva financeira porque eu estou pagando menos tributo para aguentar, inclusive, o aumento de carga tributária a partir de janeiro. Tá? Então, assim, equiparação de serviços hospitalares é uma das formas de fazer o planejamento de redução de carga tributária para que em janeiro de 2027 eu consiga aguentar essa Aguentar, porrada financeira que realmente. vai atingir o caixa das clínicas. E qual que é o grande problema disso? Quando eu tenho um aumento de carga tributária, que às vezes o médico, o gestor não se dá conta é que tributo é custo. Quando ele faz a precificação do seu serviço, seja de exame, cirurgia, consulta, ele tem que colocar todo o custo no seu preço final. Aluguel, condomínio, Não fácil. sala, tráfico, secretária, tributo. Se ele não sabe quanto ele está pagando de tributo e isso vai aumentar, o custo dele aumenta. Quando o custo dele aumenta, qual que é a consequência? Meu preço final, faturei 10 mil. Mas qual que é o seu lucro verdadeiro? Qual que é o seu custo verdadeiro? Se eu aumentar o custo do tributo, os 10 mil não vai ter lucro. Então, se eu aumento o custo do tributo, eu tenho menor faturamento, porque eu tenho sobra menos para minha clínica, ou mas eu vou aumentar meu preço, estou aumentando meu custo. É a concorrência no mercado. Hoje a gente sabe que não Exatamente, é a existe mais concorrência concorrência, no mercado. exato. Então, o médico que não vê hoje para o seu custo, ou seja, tributo que está aumentando, ou ele tem menor faturamento, o lucro dele diminui, ou ele não tem concorrência no mercado. Isso está acontecendo muito com os dermatos, por exemplo. O dermatologista hoje está dividindo o mercado com biomédico, com dentista, com fisioterapeuta, com todo mundo que faz harmonização. E Harmonização, aí, sim, o preço dele, mas eu sou mais especializado. Não estou questionando a mão de obra de ninguém. claro. Eu estou falando de uma concorrência de mercado. Se ele não tiver preço para disputar no mercado, ele vai sair perdendo. Também Então, é um dos pontos que vai ser levado em consideração, né? exatamente. Então, assim, planejamento tributário é olhar para as minhas despesas, para o meu custo, ver como é que eu consigo reduzir a carga tributária. Qual é uma das formas? Equiparação de serviços Comparação. hospitalares. Sem Perfeito. dúvida nenhuma. Uma outra dúvida que apareceu, e que assim, já é uma dúvida antiga, o pessoal não me mandou agora não, mas que o que eu observo é, se é um benefício que é tão antigo, pelo que você comentou, como é que muita gente até hoje não fez, muitas vezes? O pessoal pergunta, doutor, eu nunca ouvi falar disso, por que que só agora vale a pena, é seguro fazer? Como que eu te procuro para a gente fazer esse trabalho? E aí, assim, é uma dúvida que surge, eu falo, cara, realmente não é de hoje, é seguro, é seguro. Olha, existem formas e formas de fazer.
A gente trabalha com muita segurança, tá? Existe Por isso um... que é importante, desculpa até te interromper, é por isso que é importante buscar um profissional que entende de forma especializada do tema. É, Eu falo que é, assim, a gente faz junto muitas vezes por essa questão até. exatamente, porque assim, ó, assim como tudo na vida, existe direito tributário, mas existem especialidades. Existe, infelizmente, no mercado alguns profissionais que se dizem especialistas na área de tributação médica e não são. Porque o que acontece? Vai lá na contabilidade, reduz, aplica a alíquota que tem que aplicar da equiparação e pronto. Acha que isso é equiparação. Não. Isso é um trabalho porco, tá? Me desculpa a sinceridade. Como é que a gente trabalha? Primeiro, a gente faz uma anamnese da clínica. O que é uma anamnese? Se eu for numa consulta médica, ninguém vai me submeter a um procedimento sem antes ver se eu tenho problema de saúde, fazer meus exames. É a mesma anamnese. A gente olha para a clínica, a gente entende qual que é o serviço que ela presta, como é que está o contrato social, se tem que alterar o objeto social. Às vezes ele não descreve exatamente o que essa clínica faz, na grande maioria não descreve, então a gente arruma. Os quinais que constam hoje na Receita Federal não correspondem ou estão numa ordem que prejudica, por exemplo, está só como consulta médica, consulta não é equiparado, então a gente tem que mexer nesses quinais. A segregação disso, dos serviços. Como é que estão suas notas fiscais hoje? Ah, estão serviços médicos. Tá, mas serviços médicos de quê? Se a Receita pedir um documento, começou a dizer, ué, mas você não demonstra o que você faz aqui. Então, a gente olha para os últimos 5 anos de faturamento de nota fiscal, segrega esses valores, separa os valores que têm que ser restituídos. A gente orienta daqui para frente como é que essas notas vão ser emitidas, uma por uma, tá? Cada serviço vai ter um descritivo especializado para ser feito isso. A gente vai analisar a vigilância sanitária, que é um dos requisitos que tem que estar valendo para essa clínica poder ter a equiparação. Que tipo de sociedade ela está? Existem hoje clínicas que estão em formato societário equivocado, que não se encaixa, e mesmo assim, esses porcos que fazem um serviço mal feito fazem a equiparação mesmo assim. Ou seja, é seguro fazer equiparação? Sim, desde que a gente faça a anamnese da sua clínica, que a gente analise se os requisitos todos estão presentes. Se eles não estiverem, a gente faz uma adaptação e a gente corrige esses requisitos e com segurança a gente faz a equiparação. Portanto, equiparação é seguro? Sim, desde que você escolha um profissional que entenda o que está fazendo e que saiba verificar se todos os requisitos obrigatórios para equiparação estão presentes. Se estiverem, fique tranquilo que essa equiparação está garantida e essa economia aí de no mínimo de 50% a 70%, ela vai vir com segurança e sem problema nenhum. Tem que dar boa tarde aqui, inclusive, para um grande amigo meu, quiroprata, conheceu lá na Itália, Renato está aqui com a gente. Vai ter novidade também, né, para essa área, não vai? Sim, todo mundo da área de saúde tem que pensar. Ó, por exemplo, quem não tem CNPJ, mas e o livro caixa? O Carneleão está fazendo? Né? Às vezes, para um quiroprata pode ser que, não sei se ele tem CNPJ ou não, mas está fazendo livro caixa. Então, existem outras pequenas soluções também, que o médico, que o quiroprata, né, que as áreas, outros psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, poderiam estar utilizando, não utilizam. Então, equiparação, ela é um nicho muito bom. Mas se eu não tiver os requisitos, eu não preciso, não tem mais nada para fazer, tem. Quer ver um exemplo? Eu presto serviço para várias tomadoras de serviço. Não tenho CNPJ, sou autônomo. E o INSS que você está pagando? Você está pagando acima do teto em vários? Isso daí Exatamente. é a restituição do INSS nos últimos 5 anos, de forma corrigida, e a gente estanca aqui a cobrança daqui para frente. Então, por isso que eu digo assim, ó, essa área de saúde, ela é uma área muito delicada. A gente tem que olhar para quem é o cliente, entender o que ele faz e ver quais são os melhores caminhos para ele economizar. Hoje a gente fala muito do nosso carro-chefe aqui da equiparação, porque quem não fez está perdendo, tá? E, infelizmente existem muitos contadores que botam um medo no médico. Não, não faça isso, que isso aí vai dar BO. Vai dar BO se eu não fizer de forma correta. De Então, forma assim, correta. assim como também tem aqueles contadores que são grandes parceiros, né, que trabalham comigo, que falam assim, não, Letícia, essa parte jurídica de análise, eu me sinto hábil a fazer a parte de cálculo, mas eu não sei analisar esses requisitos. Então, eu preciso de você, como advogada especializada nisso, para analisar esses requisitos. Então, a gente pode ter o quê? Parceria com contadores, que estão em dúvida se aquela clínica tem direito ou não à equiparação, né? Ele nos apresenta, a gente faz a parceria e a gente faz essa anamnese, essa análise, para que não tenha BO em cima da clínica. Feito isso, mas eu tive uma notificação da Receita. Ué, eu não tenho medo de notificação. Eu tenho medo de não ter resposta para a notificação. Agora, se Sim. eu fiz todos os requisitos, se eu identifiquei que ela está no lucro presumido, identificamos que ela tem licença sanitária, válido, para aquele serviço que ela presta, o serviço traz saúde ao meu paciente, ela tem uma sociedade empresária, ué, e daí os pormenores, por que não fazer
equiparação? Por que não trazer economia? E daí a questão da restituição que você tinha me perguntado. Se essa clínica, durante os últimos 5 anos, pagou acima do que deveria sem equiparação, a gente pode trazer esse valor corrigido dos últimos 5 anos. Ou seja, a gente faz a mesma anamnese dos últimos 5 anos, verifica se tem todos os requisitos presentes, e se tiver, pensa, é um dinheiro perdido. Quem estava esperando entrar um dinheiro assim nos últimos 5 anos? Claro. É uma poupança forçada que você está fazendo. Porque eu digo assim, ó, existe uma obesidade tributária, o leão está super gordinho, ele está precisando de monjaro. O monjaro é fazer o planejamento tributário, porque eu vejo clínicas assim, ó, te dar um exemplo. 150 mil, 350 mil, 1,5 milhão de restituição. Poxa, o que é 150 mil em dinheiro? É pelo menos um carro zero hoje. Pelo menos um carro zero. Ou seja, você está deixando pelo menos um carro zero por ano para o leão. O que você faria com esses 150 mil que você está trazendo de volta para a clínica? Você pode reinvestir na sua própria clínica. Tem horas que a gente faz a simulação que um mês inteiro de trabalho foi pago a mais. 320 mil, 350 mil. Pô, de 12 meses que você trabalhou, você está deixando um mês inteiro de tributo a mais. Você trabalha 12 e recebe 11? É isso que eu tenho visto na minha prática reiteradamente. Então, assim, seja 100 mil, 80, 50, 1 milhão, é dinheiro que você deixou para o governo, que é seu direito e que você podia estar reformando sua clínica, você podia estar trocando seu filho de colégio, você podia estar comprando uma lancha, você podia estar indo para uma viagem para a Europa, não importa o que você vai fazer com seu dinheiro, cada um tem os seus sonhos. O que não dá é para deixar dinheiro todo mês para o governo, enquanto você, a partir do ano que vem, vai estar pagando mais tributos. Então, assim, equiparação é planejamento tributário, está na lei e é uma necessidade para quem quer parar de pagar a mais e ainda restituir os últimos 5 anos. E para a gente fechar, Letícia, um ponto que, assim, você comentou agora, a questão da clínica. O profissional também, pessoa física, mesmo salário. Vai ter o retroativo aí que também não é o valor que ele está esperando, né? Não entendi, desculpa. Como assim? Tu diz do Você INSS? comentou que, exato, recuperação do INSS, quando tem recolhimento acima indevidamente, né, em mais de um vínculo. Se ele não fizer isso, ele vai para o resto da vida continuar pagando enquanto ele tiver com aqueles vínculos. Ele presta serviço em 3 hospitais. Ele recebe no hospital 8 mil, no outro 5, no outro 10. Aquele teto ali de acima de 7 mil, ele já pagou o Já INSS total. pagou. Os demais hospitais não têm ciência que ele está tendo retenção nos outros de INSS. Então, por uma questão de lei, esses hospitais também vão fazer a retenção. Então, a partir de agora, a gente tem que notificar esses hospitais, a gente notifica para que os demais não façam mais a retenção. Então, ele passa a reter o INSS só em um hospital, que é o correto. E os últimos 5 anos, a gente levanta todos os valores que eles pagaram, ele pagou a maior de INSS em todos os demais hospitais, e administrativamente ou judicialmente a gente traz esse dinheiro. Ou seja, eu trago um dinheiro que ele não estava esperando receber de volta e daqui para frente traz uma economia. E pronto, passa a economizar a partir dali. Maravilha. E para fechar, o que você gostaria que deixar como fechamento para você? Eventualmente, se alguém procurar a gente, qual seria a sua mensagem para o médico ou dono de clínica médica? Eu diria o seguinte, que não espere chegar 2027. Ah, mas é em 2027 que começa a reforma. Não, a reforma já começou. Ela já é válida. Existem, inclusive, diversas obrigações na contabilidade que já têm que ser feitas desde já, mesmo sem recolhimento a maior. Então, falta 6 meses para você começar a pagar a mais. Então, você ainda tem 6 meses para se planejar, fazer a organização, começar a fazer a equiparação e já começar a economizar. Para quando chegar em 2027, você já está organizado, você está pagando menos e sobreviver hoje nesse mercado da área de saúde, com uma economia, sem o teu caixa atingido de uma forma tão abrupta com o aumento da carga tributária, te mantendo competitivo no mercado e que você possa viver mais, trabalhar menos, pagando menos tributo. Porque do jeito que está hoje, o médico continua trabalhando muito, fazendo plantão, virando madrugada, tendo que manter a sua clínica aberta, enquanto que ele podia estar pelo menos um mês a menos de trabalho deixando para o governo. Então, se Dormindo um você não pouco mais, né? quer, se você não quer deixar o leão da Receita Federal cada dia mais rico, mais gordo, e você quer poder trabalhar e deixar esse dinheiro no seu caixa, alimentando a sua família e as suas clínicas, a única saída é planejamento tributário para diminuir o impacto da reforma tributária através da equiparação de serviços hospitalares. É para ontem, não tem mais o que pensar. Exato. Então, além de te agradecer por ter aceitado o convite, acho que a gente deixa aqui aberto para qualquer médico ou dono de clínica que queira
conversar para poder entender um pouco melhor até. Tem muitos amigos até que nunca ouviram falar, ainda em que se pese seja uma lei antiga, muita gente não sabe até hoje sobre os benefícios, ou tem muito medo, às vezes, porque o contador não conhece, também desconhece, e às vezes tem profissionais, como você comentou, não são os especializados para tratar do tema e lidam de forma muito competitiva, de forma trazendo muito mais uma abordagem agressiva de mercado do que realmente de profissional, de analisar a viabilidade de uma clínica, o regime tributário, a análise financeira por detrás da economia dessa empresa, dessa clínica, também desse profissional da área médica, sobretudo num contexto de mudança. Então é muito importante que a gente dê essa segurança profissional, a gente fica aqui aberto para quem quiser conversar, entender um pouco melhor sobre até a economia, o benefício, até da viabilidade ou não. Olha, realmente não é viável para você agora, vamos aguardar, mas já analise as nuances da reforma tributária. A gente agradece Antônio, o eu pessoal até que ficou falo aqui até assim, agora. esse tipo de profissional eu chamo até eles de gafanhoto. O gafanhoto é aquele que vem, come tua lavoura toda e vai embora. Se tiver algum BO, ele não está mais aqui para responder. A gente, contratualmente falando, quando a gente assina o contrato com a clínica médica, a gente se responsabiliza por 5 anos, que é o prazo que a Receita pode te notificar. Se caso ela te notificar, nós estamos juntos para responder, né? Ou seja, Exato. nós não somos gafanhotos, muito pelo contrário, a gente vai estar aqui para responder. E como eu disse antes, eu não me preocupo com notificação, porque o trabalho foi feito de uma forma tão detalhada e tão, né, a anamnese foi feita e foi corrigido e identificados os requisitos, que se a Receita nos notificar, eu tenho a justificativa do porquê que a gente está fazendo a equiparação e aí isso se encerra. Ou seja, a gente não quer uma flecha vermelha na ponta da nossa cabeça e nem na do médico, porque a gente se responsabiliza por essas notificações, né? Então, a gente faz esse trabalho muito sério para que o médico possa ter economia e durma tranquilo. E nós também, né? Fazendo um trabalho aí Com de certeza. especialidade e uma boa economia financeira com segurança. Maravilha. Letícia, obrigado pelo aceite do Imagina. convite. Certamente terá aí uma próxima live finalizando, né, esse ciclo para a gente conversar um pouquinho até sobre a experiência mais prática e a gente deixa aberto para perguntas, dúvidas aí no nosso direct. Se precisarem, a gente está por aqui, viu? Obrigado, Obrigada pelo Letícia. convite. Fico à disposição aí também para responder qualquer pergunta. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.